Oi, gente! Nossa, graça e paz para todos vocês. Seja bem-vindo, meus irmãos, a este canal Verdadeira Graça do seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. Estamos aqui mais uma vez para junto compartilhar. Nós não temos um salão, uma congregação, mas nós, através do vídeo, nós estamos juntos, estamos unidos em um só Senhor, em uma só fé. Bendito seja o nome do Salvador. Para todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs, aquele abraço, um beijo no coração de todos vocês. Eu tenho uma mensagem para nós neste momento, nesse dia feliz, dia ventoso, está ventando, e nós estamos aqui junto para mais uma mensagem. E o título é esse: Não posso fundar uma igreja. Esse é o título da mensagem. Porque nem um homem tem o direito de fundar uma igreja. Porque a igreja foi fundada. Somente um pôde fundar esta igreja. E fora dele, nenhum outro homem pôde ou pode fundar uma igreja. Eu não posso fundar nenhuma igreja. Mas ouvimos dizer por aí, porque eu sempre coloca o eu. Sou pastor, presidente e fundador. Não existe fundador, meu irmão. Não existe presidente. Eu não posso, ainda que eu queira, eu não consigo, eu não posso fundar, porque ela já foi fundada. Ela já foi e ela custou o preço de sangue. Como disse o apóstolo São Paulo, a igreja, lá no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, Jesus disse, a igreja do Deus vivo, que ele comprou com o seu próprio sangue. Então, a igreja custou preço de sangue, nenhum homem pode fundar uma outra, porque já foi fundada. Então, nós olhamos para esses movimentos, que podemos chamar de vários nomes, tanto faz, seja ela qual for, mas podemos chamar de igreja? Não, não podemos chamar de igreja, porque a igreja já foi fundada há 2000 anos atrás. Então não existe mais fundador, existe fundador de movimento, existe fundador de aprisco. O que é aprisco, irmão Nilson? É o local aonde as ovelhas eram levadas. As ovelhas passavam a noite dentro do aprisco. Aprisco para nós aqui é curral. É o aprisco, o lugar aonde as ovelhas eram. Na parte do entardecer, era recolhido ao aprisco para passar a noite ali em segurança. E alguns pastores vigiando aquelas ovelhas, fazia ali uma grande fogueira e ficava atento para que o lobo, nem um urso, atacasse o rebanho. E hoje existe muita gente que se compara com ovelha. Eu sou ovelhinha do Senhor. Eu sou ovelha de Jesus. Irmão, pare com essas coisas. Isso foi uma simbologia. Nós podemos também chamar de gaiola. O que quer dizer gaiola? Uma gaiola onde um pássaro entra ali dentro e nunca mais ele sai. Ele morre ali dentro, fica cativo dentro de um cativeiro. E esse movimento, aonde você está, que você chama de igreja, é uma gaiola, é um cativeiro, aonde você fica cativo ali dentro e nunca mais sai.
Você, de criança, é levado pelos pais e cresce dentro daquele movimento, acreditando nas mentiras que são ensinadas ali dentro. Porque tudo que eles ensinam ali são mentira. Então, nós olhamos que, na verdade, esse povo não tem um conhecimento porque eles esperam e acham que eles estão num caminho certo, mas eles não estão. Não estão porque aquilo não é igreja. Podemos também chamar de Arapuca. O que é o Arapuca, irmão Deus? Arapuca é um lugar, aliás, é feito de madeira, pode ser de pedaço de madeira, onde arma aquela arapuca e coloca ali arroz, milho, ração ali debaixo, aonde aquelas pombas, aqueles pássaros, cardornis, vão ali com fome para comer e aquilo desarma e fica ali presa. E chega o possuidor daquela arapuca e pega aqueles pássaros, como nambu, cadorna, pomba, aquilo é estrangulado e leva para comer. Aqueles que servem para gaiola, eles levam para o cativeiro. E dependendo, alguns até eles estrangula e joga, porque acha que aqueles não servem para nada, não tem valor algum. Depende da maldade do coração daquela pessoa. Isso é arapuca. E aquele pássaro que entra ali faminto, com fome, para comer, a sua vida muitas vezes é ceifada. Assim também podemos chamar esses local também de uma arapuca. Porque essa Bíblia aqui não dá nome de igreja. Essa Bíblia dá nome de movimento. Porque no capítulo 5 de Atos, e lá pelo versículo 30 você vai encontrar que quando Pedro e os demais apóstolos foram presos, levados na presença das autoridades, sumos sacerdotes, os sacerdotes, aqueles homens que tinham domínio e poder, e eles, indignados contra os apóstolos, quiseram ceifar a vida dos apóstolos. Mas ali no meio deles tinha um homem que eu creio, pela proteção de Deus, Gamaliel, o grande professor do apóstolo São Paulo, um doutor da lei respeitado entre os demais. Quando ele percebeu a indignação dos demais que ali estavam, ele pediu que retirasse os apóstolos daquela sala e falou para os seus companheiros, que era também doutor da lei. E ele disse: varões, tome cuidado com o que vocês estão pensando em fazer com esses apóstolos. Porque tempos atrás aconteceu aqui em Jerusalém um movimento, não chamou de igreja, aconteceu um tal de Teudas, um movimento, ele reuniu 400 pessoas e fez um grande movimento, mas ele foi morto e todos os demais se dispersaram. Isso acabou em nada. Passando mais algum tempo, levantou um outro tal de Judas e fez um grande movimento. Não chama de igreja, movimento, mas aconteceu da mesma forma. Foi disperso e acabou em nada. Se esses homens forem igual àqueles, isso não vai virar nada. Não se preocupa. Se esses homens forem igual a esses que levantaram aqui em Jerusalém, porque Jerusalém tinha ali duas fortes, que eram saduceus e fariseu, que era o maior movimento que abalava Jerusalém. Mas os apóstolos estavam incomodando com o Cristo ressuscitado, curando, ressuscitando,
fazendo grandes prodígios, sinais e maravilha. Aquilo desinquietou as autoridades. Mas quando Gamaliel disse, se esses homens for igual àqueles, isso vai acabar em nada, não se preocupa. Mas se esses homens for de Deus, se eles são enviados de Deus, cuidado, porque vocês estarão lutando contra o próprio Deus. Tomem cuidado. E eles temeram em ouvir. Eu acredito que Gamaliel foi tocado pelo Espírito de Deus para dirigir essas palavras. Eles mandaram chamar os apóstolos e dispensar os apóstolos, disseram, não fale mais do nome deste homem, Jesus de Nazaré, e soltaram os apóstolos. Mas o que eu quero dizer com tudo isso, que esse movimento chamado igreja, que hoje o povo usa, igreja tal, nem preciso citar o nome, não são igreja porque a igreja foi fundada porque Jesus disse para Pedro, lá no capítulo 16 de Mateus, pelo versículo 19, 18, 19, você vai encontrar, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha. Ele não diz a vossa, ele diz a minha igreja. E nada pode contra a minha igreja. A porta do inferno, que é a sepultura, não prevalecerá mais contra a minha igreja. Pronto, acabou. Ali foi fundada a igreja do Cristo, a igreja do Deus vivo, como disse o apóstolo Paulo, que foi comprada com o próprio sangue de Jesus na cruz do Calvário. Agora, se levanta esses homens, eu chamo isso de movimento, chamo isso também de empresas. Criam a empresa, colocam o nome e coloca ali os seus estatutos e diz, eu sou pastor, fundador e presidente. Não existe dentro desse livro. O próprio Napoleão Bonaparte. Vocês podem entrar na história que vocês vão encontrar. Quando ele, que foi um homem que revolucionou com guerra, um homem muito famoso no século, lá pelo século XVII, ele, até o século XVIII, parece que esse homem, depois já de uma determinada idade, alguém disse a ele, Napoleão, só lhe falta uma coisa, o quê? Você fundar uma religião. Se você fundar uma religião, você vai se tornar conhecido no mundo inteiro. Ele disse, eu não quero e eu não posso. Mas por quê? Explica para nós. Ele diz, primeiro, eu não quero morrer e eu não posso ressuscitar. Porque o único que morreu e ressuscitou foi o único que pôde abrir. Fora dele, nenhum outro pôde ou pode fundar uma igreja, porque já foi fundada por aquele que morreu na cruz, ao terceiro dia ressuscitou. E quem era Napoleão? Ele não era um homem religioso, ele não tinha religião nenhuma, mas ele reconheceu o poder, a soberania de Deus. Então ele sabia, ele conhecia, e ele disse, eu não posso ressuscitar. Eu não quero morrer e não posso ressuscitar, porque o único foi aquele que fundou a sua igreja. E fora dele, ninguém mais pode fundar uma igreja. Agora eu pergunto, você pode fundar alguma igreja? Quem somos nós? Se Cristo já fundou a sua igreja, mas aonde, irmão Nilson, está a igreja de Cristo? Está em nós. Eu sou, você é. Nós somos a verdadeira igreja de Cristo. Primeira carta de Coríntios 3:16. Não sabeis, sois o templo. Não sabeis, sois o templo. Não sabeis, sois o templo
Vós sois o templo onde habita Deus. Deus habita em nós. Então não tem como fundar mais igreja. Então nós vemos aí tantos camaradas aí batendo o peito, eu sou fundador. Fundador do quê? Fundador de curral, de gaiola, de arapuca. Fundador de outras coisas mais aí, né? A verdadeira cadeia. Uma cadeia onde as pessoas ficam presas, é aprisionado ali dentro e não sai mais. E chama isso de igreja. Por isso que o título é essa. Não posso fundar porque já foi fundada. Hoje podemos fundar movimento. Esse é a verdadeira. Não existe um outro. Não tem. Acabou. O apóstolo Paulo foi bem claro. Ainda que outro venha, ainda que um anjo desça do céu, qualquer um outro venha pregar um outro evangelho, seja maldição. Então, qualquer um que fundar uma outra igreja é maldição, porque já foi fundada por aquele que na cruz morreu. Meu irmão, vou ficando por aqui. Você já está esclarecido? Você que é da graça, que você não é da graça, escreva, curte, compartilhe, para que nós possamos juntos crescer nesta graça tão maravilhosa. Graça e paz para todos vocês. Bye, bye.